Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 105, Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. No capítulo anterior ao 105 que temos agora, Emmanuel toma como epígrafe: e Jesus subiu a um monte. Agora Emmanuel continua se dedicando ao Sermão do Monte. Depois de citar 8 bem-aventuranças, Jesus modifica o tom do discurso e dirige-se aos discípulos, não apenas aos 12 discípulos. Ele faz uma orientação aos discípulos, dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e caluniosamente disserem todo o mal por minha causa. Depois, Jesus fala aos discípulos de uma forma simbólica: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não faz comparação, assim vós sois como o sal, vós sois como a luz, mas ele usa uma metáfora: vós sois o sal, vós sois a luz. Mateus, em suas anotações, ainda discorre sobre o sal da terra e o significado que Jesus dá. Depois Mateus transcreve: vós sois a luz do mundo, ainda anotando o seguinte: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de um balde, mas no castiçal, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Conhecemos as palavras de Jesus sobre a vela debaixo do alqueire ou de balde, conforme as traduções. Bem, primeiro vamos pensar na metáfora que Jesus emprega: vós sois o sal da terra. Entendemos que o sal ativa o gosto dos alimentos, tornando-os mais saborosos.
Então, encontrei em alguns comentários de autores a palavra insulso, que eu não conhecia. Agora eu conheço. É simplesmente o famoso insípido, insosso, sem sabor. O que Jesus queria dizer com, em sentido metafórico, o que ele queria dizer? Discípulos são o sal da terra. Bem, pesquisando um pouco mais, ouvi uma elucidativa explicação de Simão Pedro de Lima, que é um conhecido expositor espírita, professor universitário, historiador. Eu considerei de proveito para nós colocar algumas reflexões que eu assimilei de Simão Pedro. Primeiro, sobre o sal da terra. Já mencionamos que o alimento sem sal é insípido, que o sal restaura o sabor. Mas para que mais serve o sal? Para que Jesus classificasse os seus discípulos como o sal da terra? Vocês são o sal da terra. Por que Jesus usa essa linguagem se agora, para nós, o sal é de pouco valor? É barato adquirir sal. O historiador Simão Pedro lembra que nem sempre o sal custava pouco, era de muito valor. Era um princípio, um condimento, um tempero valioso. E assim, os discípulos também são valiosos, valorosos e, sobretudo, necessários para que preservassem, conservassem os ensinamentos do Cristo. Como conservante era usado o sal para a conservação dos alimentos, sem a possibilidade de refrigeração de então. Jesus anuncia que os discípulos são os conservantes do bom ânimo, despertam a fé, mantêm vivo, íntegro, saudável o ensinamento dele, como o sal conserva o alimento. Outra qualidade do sal é um tempero na justa medida. Qualidade se for usado na dose correta. O sal, na realidade, não dá sabor. Ele realça o sabor que o alimento já tem em si. Assim também os discípulos, quando saíssem 2 a 2 para a pregação, conforme Jesus os envia na Galileia, 2 a 2, percorrendo a terra, os discípulos poderiam realçar o valor, a virtude de cada criatura, de cada um que já trouxesse em si, vamos dizer, o sabor da virtude, o germe da boa conduta. O sal realça a qualidade, como os discípulos realçariam a qualidade das pessoas a serem atendidas. E assim como o sal não é mais visto depois de colocado na alimentação, também os discípulos seriam discretos, ministrando os ensinamentos com humildade. Não seriam eles a serem vistos, mas a mensagem é que permaneceria, que ficaria na criatura. E aí temos logo um exemplo, não é, de João Batista, quando vê o Cristo chegar. É preciso que eu diminua para que ele cresça.
usou de discrição, de humildade. Mas um valor do sal é auxiliar nas curas, limpando as feridas. Entenderam os discípulos que também eles curariam as feridas, sobretudo as da alma. Seria um antisséptico, o socorro por compaixão ao irmão ferido. E Jesus fez outra referência ao sal, assim: se ele perdesse as qualidades, seria jogado fora, dizendo aos discípulos: quem não mantiver as qualidades do sal, também será jogado fora. Quer dizer, desprezado, esquecido. Jesus usou de elementos conhecidos pelos discípulos em sua simbologia. Ao ensinar, sobretudo por parábolas, como nós bem entendemos. Então, vamos a outra metáfora do estudo. Vós sois a luz do mundo. Nessa metáfora, Jesus não fala das qualidades da luz, como fez quando ele empregou o simbolismo do sal. Chamou a atenção para a evidência da luz e para a falta dela, para a falta da luz. Jesus constrói o ensinamento, assim como nós já colocamos no início dos comentários, quando relemos ele dizendo: não se pode esconder uma cidade acima do monte, e não se coloque a candeia debaixo do balde ou do alqueire. Já que os discípulos são luz, não poderiam ficar escondidos como a luz da candeia debaixo do caixote de madeira, e que chamavam de alqueire, que era uma maneira de medir a terra naqueles tempos. A caixa cobrindo a candeia abafa a luz, consome o oxigênio e apaga a chama, mesmo tendo óleo no candeeiro. Assim Jesus ensina: não abafe a sua luz. Não abafe os ensinamentos com as suas vaidades. Não se acende a candeia para escondê-la, mas para que ilumine a todos que estão na casa. Naturalmente, Jesus não se referia à casa dos judeus, mas à Terra, ao planeta, à nossa casa planetária. Ele diz iluminar a toda a Terra. Era o ensino do Cristo para o mundo. Como estamos melhor entendendo agora? Os discípulos e mesmo os apóstolos assim não entenderam. O Messias viera para os judeus, para o povo escolhido. Assim pensavam. Então Jesus escolhe alguém, a que ele chamou de vaso escolhido, Paulo de Tarso, para que a luz se fizesse entre os povos gentílicos. Hoje compreendemos que Jesus não veio para um grupo de pessoas, veio para a humanidade. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e para que vejam as vossas boas obras, não o autor das obras, mas as obras que glorifiquem o Pai. Nessas metáforas, Paulo de Tarso foi sal e luz no mundo. Com misericórdia, Jesus parte do princípio que todos temos luz.
que apareçam as virtudes nossas. São dois símbolos, duas metáforas no Sermão do Monte e dirigidos em ensinamentos aos discípulos. E Emmanuel, no primeiro parágrafo desse seu capítulo de hoje, lembra que Jesus designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, mas assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra, porque cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Assim escreve Emmanuel neste capítulo. Emmanuel, outro sal e outra luz que nós temos na terra.